Vim apresentar hoje o Loom AI, então ele é um operador de agentes locais e eu vou ter 5 telas principais aqui nele, que seria chat, agents, workflows, terminal e multi-agent. E como é que funciona? Tem todo um onboarding, a gente entra nessa tela e então eu posso escanear quais agentes que eu tenho local e ele vai detectar. No caso eu só tenho Cloud Code, Codex e OpenCode, então ele só me retornou esses. No caso, se você tem Gemini, Copilot, Antigravity, Cursor, Open, Copycode, Codex Cloud também vão aparecer, né? Ele se baseia nas pastas ocultas, né? Que seria o .cloud, .codex, .copilot, .opencode, assim vai. E então, como é que funciona? Clicando em Use aqui, eu posso vir para o chat. Eu posso criar uma nova conversa. Vou adicionar aqui, então, OpenCode. Eu tenho o Big Pickle, o DeepSeek e o Nemotron, que seriam os modelos free, né? E eu posso pedir, por exemplo, me mostre como seria uma classe em Java de um loop for. Ele vai utilizar então um agente que eu tenho localmente e vai gerar a resposta e me trazer. Pronto, aqui tem um simples exemplo de um loop e aqui eu posso instanciar uma nova conversa e eu posso rodar outro chat aqui do lado. Ele também faz alterações em arquivos, então, por exemplo, se eu passar um diretório para ele da minha máquina, ele vai conseguir fazer as alterações. Eu posso, então, pelo chat, pedir para ele fazer uma feature ou um fix para mim. No Workflows, então, vai ser mais para workflows de desenvolvimento, ou de code review, ou de teste, depende de como você trabalha. O principal é o main, que já vem presetado, que é o meu workflow de desenvolvimento, que é baseado em SDD mais TDD, né, que é Spec Driven Development e Test Driven Development. Ele inicia com um prompt input, depois o output planner, spec writer, feature implementation, code review e o final output. E cada nó tem um tipo diferente. Eu tenho o prompt input, o AI agent, shell command, condition, memory, file writer e o output. Nesse caso aqui tem o prompt input, que possui um parâmetro chamado project context, e todo nó vai ter o prompt template. No Planner, no caso, eu tenho o prompt template, que seria a minha skill de task SDD Planner, e eu posso selecionar o agente. Todo node AI agent eu posso selecionar dos agentes que eu tenho localmente. Então aqui no Planner eu tenho o OpenCode, por exemplo, 0 parâmetros, Spec Writer também, Feature Implementation também, Code Review também, e o Final Output é só o retorno. Eu vou utilizar esse outro que foi o que eu fiz de exemplo, onde a gente vai utilizar 2 agentes, que seria o OpenCode para escrever a documentação, né, o planejamento e as especificações, e o Cloud para implementar a feature e fazer o code review. Eu tenho um terminal aqui também, onde eu posso verificar os arquivos que eu tenho. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar uma pasta chamada To-Do List, então eu posso entrar aqui nela e eu, por exemplo, agora eu posso ver que ela está vazia. Mas vindo aqui no Multi-Agent, então, o que que é? É aqui onde a gente vai rodar nossos workflows. Eu posso selecionar aqui o que eu quero. Eu vou selecionar o alterado. Workspace é onde ele vai trabalhar. No caso, ele vai trabalhar no To-Do List. Em parâmetros, então, eu vou passar o Project Context, que no caso vai ser To-Do List utilizando HTML, CSS e JavaScript. Eu já testei uma aplicação em React e funciona perfeitamente. Então aqui ele mostra também os agentes que a gente vai utilizar. E é só Start. No botão de Reset ali, ele zera tudo, apaga tudo, para a gente poder iniciar um novo. A minha ideia é fazer rodar vários, trabalhar em vários workflows simultaneamente e também colocar uma comunicação entre os agentes de uma maneira que fique registrado, como se fosse uma caixa de e-mail. Eu já cheguei a fazer isso com um MCP chamado Master of Puppets, que está no meu GitHub, mas eu ainda não implementei no Loom. Então aqui a gente pode ver o Loom Weaver, que é onde eu vou ter todo o log do fluxo, do Cloud Code e do Open Code. Aqui embaixo eu tenho uma timeline que está meio... pode ser bugada assim, mas funciona. E demais, eu posso definir um workspace aqui na barra lateral
geral, que às vezes o chat ele identifica e trabalha ali dentro, se eu não especifico para ele. Tem como colapsar. Eu posso trocar pro Dark Mode. Dark Mode eu tô achando ele muito escuro, também pretendo alterar. E clicando aqui no usuário, então eu posso alterar o meu username e a cor, mas somente isso. Então aqui o OpenCode está fazendo as especificações. Pode demorar um pouco, porque ele está seguindo todo o meu fluxo e é uma aplicação pequena, então talvez demore um pouco. Mas é isso aqui, olha, acabou de criar e o Cloud vai começar a trabalhar. Ó, Feature Implementation started. Então agora é o Cloud que vai fazer. O Loom ele vai ser open source, então qualquer desenvolvedor que tenha gostado, queira experimentar, que tem um workflow hoje e só que ele abre 300 terminais para rodar o agente diferente, tudo com as skills, vai se encaixar bem aqui, porque é só montar o workflow ali que é muito fácil e depois vir no multi-agent e deixar rodando. E quem quiser auxiliar ali, tanto com uma donate, ou então uma feature nova, uma ideia nova, pode ir lá e criar uma issue também, porque a minha ideia seria hospedar isso e escalar, né? Utilizar um banco próprio, mas no momento não consigo, então vai ser local. Então quem quiser utilizar pode rodar um git clone, copiar o repositório e utilizar localmente. E a minha ideia para mais à frente é adicionar workflows em paralelo, essa comunicação entre os agentes registrada, né? Tipo um mail, uma caixa de e-mail, e adicionar rotinas também é algo que eu pretendo, e integração com o GitHub. Por exemplo, vou criar uma tela de issues, onde eu crio uma issue, automaticamente é criada lá no GitHub, e então eu posso delegar essa issue para algum agent meu fazer, né, resolver, e assim atualizar no GitHub também, né, trazer repositórios aqui para dentro também. Essa é a minha grande ideia. O repositório vai estar linkado na postagem e eu sou aberto a ideias para adicionar. Então aqui está sendo implementado a feature. Se eu vir terminal aqui, eu posso cd to-do list ls. Ó, ele já criou as specs, então provavelmente o Cloud está fazendo o resto. E isso agora é esperar. A UI não tá perfeita ainda, tem muita coisa que eu quero alterar, mas para uma primeira versão dá para usar bem suave, dá para usar bem tranquilo. Pronto, então aqui ele executou o feature, ele concluiu agora, demorou um pouco, por conta da skill que eu passei. Eu já vou mostrar o porquê, mas aqui então agora ele está iniciando o code review. Mas o que aconteceu? Eu passei ali uma skill como prompt, e uma skill solicita os seguintes parâmetros: task, desenvolvedor e branch. E nesse caso, não foi passado nada disso. Então, o planner não executou, mas o spec executou. Então, o spec, ele disse aqui, ó, o workspace está vazio, o planner não produziu saída por parâmetros faltantes, vou derivar spec diretamente do contexto do projeto. Então, ele criou o spec com base no que eu já passado aqui de parâmetro. Então, por isso que acabou demorando mais. Então, aqui, ó, ele já finalizou. Aqui no terminal, então, se eu ir para a pasta do to-do list, da ls, então eu posso ver tudo. Eu vou fazer um teste aqui. npm run dev. Missing dev. É porque não tá com. Não é. Não é. Ô louco. Tá, porque não tá no terminal oficial. Tá. Mas eu não. Não tá com o Node, né? Mas eu tô com a pasta aqui em aberto. Aqui.
Eu vou abrir o index.html. Fechou, aqui tem a lista de tarefas, eu posso botar um teste. Pá. Fechou, ali tem o botão excluir, finalizar, limpar concluídas, ativas concluídas. Então é isso, ele criou certinho aqui, utilizando todo o fluxo do workflow ali, que eu já tinha colocado. Ó, por exemplo, aqui a gente consegue ver, deixa eu ir lá pra cima aqui. Ó, reading the source files before reviewing, então tipo aqui, ó, toda a revisão, tá ligado, que ele tá fazendo. E é isso. O que eu pretendo melhorar aqui, principalmente, é a timeline e os logs também, que é algo muito importante. Mas então esse é o Loom, né? Ele vai ser um facilitador para quem opera com vários agentes e workflows diferentes. E para quem tem um único workflow de desenvolvimento, pô, é muito simples. É só vir, criar workflow e colocar para rodar, que é algo bem simples mesmo. É um prompt input para iniciar, é um AI agent que a gente pode alocar e juntar. E pronto. Depois coloca no final output e fechou. Então, esse é o Alon AI. Vou finalizar por aqui. E então, quem quiser utilizar o link do repositório vai estar na publicação. Ele é open source. Quem quiser ajudar lá com uma feature, um fix, pode abrir uma issue que eu mesmo vou estar revisando. Não vai ter nenhuma IA revisando por trás. Eu que vou aprovar todos os PRs. E quem quiser ajudar aí com o donate, pode ir lá no repositório também ajudar, que vai ser muito agradecido da minha parte. Então eu vou ficar por aqui. Esse é um AI.